Pessoal, depois da aplicação da lei Magnitsky, né, de ontem para hoje, notícias que saíram há pouco tempo aqui do forno para vocês, eu quero mostrar aqui, cara, em primeira mão aqui. Lula e os ministros Barroso, Gilmar Mendes e Zanin fazem reunião de emergência após a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Eles estão apavorados, né, porque a casa caiu. Tem muita coisa para vocês aqui, inclusive Tagliaferri, aquele que era ex-assessor do ministro Moraes, ele abriu o bico e vocês vão ver aqui o que ele falou, tá? O bicho tá pegando. O negócio pegou preço agora, viu? Agora pegou preço. A lei Magnitsky veio e arrochou. Primeiro foi o ministro Alexandre de Moraes, aí os outros vão vir depois. E vocês vão ver. Aí, tem mais notícias aqui que eu quero mostrar para vocês também. Sobre o que Jeffrey Schickini fala depois da lei Magnitsky. O que vai acontecer? Você vai ficar sabendo de tudo agora nesse vídeo aqui. Antes, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das notícias que eu vou trazer aqui. Todos os dias, o tempo todo, a gente está atualizando vocês aqui. Vamos lá, olha só. O que diz aqui a jornalista da CNN a respeito desta suposta reunião, né, que aconteceu entre Lula e os ministros Barroso, Gilmar Mendes, Zanin, enfim, vamos lá. Sobre as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, e os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin se reuniram com o presidente Lula para discutir a aplicação dessas sanções. Essa reunião aconteceu no Palácio Planalto depois da divulgação de uma nota pela Suprema Corte do país, na qual há a manifestação de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Nessa manifestação, o Supremo afirma que não vai desviar do papel de cumprir a Constituição Federal. Esse encontro entre o chefe do Executivo com os ministros aconteceu na esteira de uma outra reunião de Lula com ministros da Esplanada, depois do anúncio. Vou dar um pause aqui para dar uma notícia para vocês. Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele falou e está a favor dos ministros. Ele está contra essa lei Magnitsky e está a favor do ministro. Isso vai dar o que falar. Já que ele é o presidente do Senado, tem muita coisa aí que pode não acontecer, principalmente o impeachment de Alexandre de Moraes. Da taxação a determinados produtos brasileiros. Depois dessas reuniões, o Palácio Planalto divulgou uma nota defendendo a soberania nacional e a independência entre os poderes. Trazemos, inclusive, em detalhes o documento em tela, no qual há a seguinte afirmação: o Brasil é um país soberano e democrático, que respeita os direitos humanos e a independência entre os poderes. Um país que defende o multilateralismo e a convivência harmoniosa entre as nações, o que tem garantido a força da nossa economia e a autonomia da nossa política externa. Daqui a pouquinho vamos colocar o documento em tela para você acompanhar a leitura junto comigo, mas trago aqui exatamente o que está escrito nessa manifestação. Qual que é a expectativa? Na sexta-feira acontece a reabertura dos trabalhos do Judiciário e nessa sessão de reabertura, expectativa para uma manifestação dos ministros do Supremo Tribunal Federal com relação à aplicação dessas sanções a Alexandre de Moraes. Portanto, há uma expectativa de que o próprio Alexandre de Moraes se manifeste sobre o que foi anunciado pelo governo americano. Aí é que vem a próxima notícia aqui, tá? Que Ana Paula Henkel diz que a lei Magnitsky de Trump declarou emergência nacional para lidar com políticas brasileiras que violam os direitos humanos. Primeira reportagem lá diz que os ministros tá tudo dentro da lei, que não viola os direitos humanos. Mas, em contrapartida, vem aí Donald Trump e ele vai botar para rachar. Eles estão violando, conforme está dizendo aqui a reportagem, as leis dos direitos humanos. E aí Donald Trump vem para rachar. E foi o seguinte: mas parece que o tsunami maior vai chegar amanhã no Brasil. E chegou. E aí, Paula, eu queria trazer você estava falando de direitos humanos, de violação dos direitos humanos, e hoje Donald Trump assina essa ordem executiva para impor os 40% a mais, né? O Brasil já estava na casa dos 10% e agora mais 40%, chegando na tarifa de 50%. Mas eu queria chamar a atenção para um post agora da Casa Branca. A Casa Branca acabou de postar há 40 minutos o seguinte: o presidente Trump assinou um decreto executivo abordando as ameaças do governo brasileiro e salvaguardando os interesses dos Estados Unidos que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre as importações brasileiras,
declara estado de emergência nacional para lidar com as políticas brasileiras que violam os direitos humanos. Isso aqui é muito importante, Paula. Pode parecer um post apenas anunciando o que acontece hoje, mas essa segunda setinha é de uma gravidade e de uma profundidade até para os políticos aqui. Os Estados Unidos, então, o presidente declara estado de emergência nacional para lidar com as políticas brasileiras que violam os direitos humanos. Vejam vocês que ele fala das políticas brasileiras que violam os direitos humanos ao mesmo tempo em que lhe declara estado de emergência nacional. Acho que vocês aqui da audiência do Sem Filtro, vocês já entenderam esse quebra-cabeça e onde essa mensagem vai chegar. Ou seja, ainda tem muito mais por vir. Felipe Martins, Fábio Chor, Polícia Federal, quem é Adriano Camargo, enfim. Essa mensagem sucinta quer dizer muita coisa. E o dia, apesar, né, de haver alguma comemoração, porque como o Constantino disse, até ele sofreu com o novo regime do Alexandre de Moraes e sofreu bastante, temos vários amigos que sofreram, é um dia muito perturbador, eu diria, para a nossa democracia. O Brasil, oficialmente na lista dos violadores de direitos humanos no mundo. Aí é que vem o segredo. Olha só, abre aspas, ainda tem muito mais por vir. O Brasil oficialmente na lista dos países violadores de direitos humanos. Fecha aspas. Vocês querem ver o fim dessa novela? Ou melhor, o início da novela, porque está recém começando hoje, de ontem para hoje. A lei Magnífica foi aplicada ontem e hoje já sai essa reportagem aqui que o Brasil está na lista dos países que violam direitos humanos. Comentários de Jeffrey Chechini, né? Aí diz o seguinte: agora Moraes mandou investigar a tortura que Felipe Martins sofreu na prisão. É mesmo? Agora Moraes manda investigar a tortura que Felipe Martins sofreu na prisão. Eu trouxe um vídeo aqui dizendo que ele disse que não houve tortura. Agora houve? Por quê? E foi? O que aconteceu, Moraes? Que coincidência. De repente agora Moraes está até preocupado com os direitos humanos do Felipe Martins. Olha, só escuta o Jeff Chechini falando. Agora, nos 45 do segundo tempo, Moraes pede explicações sobre denúncia de maus tratos em presídio relatadas por ex-assessor de Bolsonaro. Maus tratos não, tortura. Jogar uma pessoa por 10 dias numa masmorra, numa solitária, sem luz e sem motivo, para forçar uma delação premiada, isso não é maus tratos, isso é tortura. Mas espera lá, só agora existe essa denúncia? Só agora o STF tomou conhecimento disso? Porque desde julho de 2024, 11 de julho de 2024, o Ministério Público do Estado do Paraná, Corregedoria dos Presídios, já pede apuração desse ocorrido. Olha só, assunto: visita ordinária presencial ao Complexo Médico Penal, onde Felipe Martins ficou preso, realizada no dia 18 de junho de 2024, ocasião em que foi colhida a declaração de Felipe Martins, tendo em vista a notícia veiculada nos meios de comunicação. Então o Ministério Público tem acesso à notícia da imprensa e vai até o presídio apurar isso. De que o referido interno estaria sofrendo algum tipo de perseguição política por parte da direção da unidade penal em questão. Sim, exatamente isso. Agora, só agora, no interrogatório do Felipe Martins, ao expor aquilo que o Brasil já sabe há mais de um ano, só porque ficou escancarada a tortura através do alcance das redes sociais, que pediram explicações, pediram apuração para inglês ver, isso aqui já deveria ter acontecido há muito tempo, disse a promotora. Sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência, isso a promotora manda para o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, que em virtude de notícia divulgada na mídia por meio de programa denominado Oeste Sem Filtro, da noite do dia 17, a partir do frame 1h05, foi reportada uma possível situação de perseguição política praticada pelo diretor do Complexo Médico Penal. Olha só,
o diretor do Complexo Médico Penal, que à época jogou Felipe Martins sem motivo numa solitária sem luz por 10 dias. Que é, olha só, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Olha só que coincidência, o diretor do presídio, filiado ao PT, jogou Felipe Martins numa masmorra. Esse documento aqui foi encaminhado então para o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, que encaminhou em julho de 2024 para o Procurador-Geral da República. Então, faz mais de um ano que o PGR e que o STF têm conhecimento de que Felipe Martins foi jogado por um petista, diretor do presídio, em uma solitária escura. Por que só agora querem apurar isso? E segundo a legislação vigente, isso que Felipe Martins sofreu é tortura. Olhem aqui, a lei de tortura diz exatamente aqui, ó. Artigo 1º, constitui crime de tortura, inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Foi exatamente o que Felipe Martins sofreu. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e a perda do cargo público. Por que só agora querem investigar? Isso daqui já tinha que ter sido apurado há muito tempo, mas agora está escancarado, será apurado, ficaremos em cima e esperamos que haja responsabilização dos culpados. Aí é que tá. Um diretor do presídio filiado ao PT foi denunciado. Aí o Moraes vem e diz que vai investigar tortura no presídio. Aquela lei tá funcionando, a Magnífica veio e tá arrochando os caras. Pessoal, fiz questão de trazer esse vídeo pra vocês aqui, em que Ela dos Santos entrevista Tagliaferro, tá? Tagliaferro, pra quem não sabe, é o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes e ele tem muita coisa pra dizer. Jogou M no ventilador. Tá? Vamos ver o que ele diz aqui. Vambora, tô meio largado aí, não repara não que eu tô em casa aqui, ó. Nada. Mostra pro pessoal o que você tá bebendo aí, ó. Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. Eu sou o Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, cara, sem saber o que era. E passei tudo o que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Não é fácil. Sou um dos perseguidos também, tô junto no inquérito com todos vocês, né? Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado. E o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. E se Deus quiser, o Tagliaferro estará aqui conosco nos Estados Unidos em breve, né, Tagliaferro? Se Deus quiser. Sim, estamos batalhando para isso. E denunciar, né? Porque você viu de perto, né? Sim. Se puder contar um pouco pro pessoal como que ele opera, o que ele faz, como é que foi a sua experiência dentro do gabinete lá, você vendo tudo acontecendo, você sem saber ainda direito o que estava acontecendo. Eu gosto muito quando você explica para as pessoas o estranhamento que você teve da ordem do Alexandre de Moraes, das pessoas honestas, assim, você sem entender aquilo, você falou assim, não, eu quero sair. Explica um pouco pro pessoal. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente. Não tinha visto nada de errado até então, errado assim, que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para, vamos ter uma perseguição, né, de direita, só entravam no gabinete coisas de direita, né, e nada de esquerda. Então isso me chamou muito a atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Mas se longe já é difícil, imagina pessoalmente, né? Sim. E aí você, então, decidiu sair do Brasil para se proteger e poder, Sim. então, denunciar o Alexandre de Moraes, é isso? Sim. Tô fora, graças a Deus. E estamos trabalhando para isso, né, Alan? Você mais que ninguém sabe, né? O esforço que é tudo isso. E com oração, né? Joelho no chão. Eu sei que você vai na missa todo domingo. A gente conversa já há um bom tempo. E se Deus quiser, eu quero, mesmo com a Liga Magnitsky, quero ver você aqui
nos Estados Unidos conosco, aqui nos estúdios da Timeline, denunciando tudo que o Alexandre de Moraes fez. Porque você tem, né? Você tem muitas provas, né? Você participou ali dos grupos. Isso. Ele tentou. Não, o Lacombe quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu quero perguntar exatamente isso, Taliaferro. Obrigado aí por participar aqui do Conversa Timeline. A gente já teve uma noção boa naquela série de reportagens da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald, sobre o que havia ali no gabinete do Alexandre de Moraes, de que maneira vocês eram pressionados a praticar uma série de abusos, arbítrios, ilegalidades. Mas a gente precisa saber, além daquele material que a gente já viu, né? O que você acha que tem de provas, né? O que você pode apresentar, né? Que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário, que ele é um grande tirano. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Tem bastante coisa. Aquilo lá é só pontinha do iceberg. Entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas. E se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando. Lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tenho bastante coisa sim, tenho bastante coisa. Não vou adiantar muito não, senão a gente perde a graça, entendeu? Eita. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não. É uma união, é um grupo, viu? É um grupo terrível. Era um conluio, era uma gangue. E tenha certeza que agora já estou sendo atacado. Agora você vai ver o processo que está parado desde o dia 2 de abril ser movimentado. Ele já estava sendo perseguido, tanto que ele está morando nos Estados Unidos, tá? Por perseguição. Tagliaferro, esse é Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. Se ele deve, ele tem que pagar, tá? Ele deve. Não puxo para um lado nem para o outro. Não digo que o ministro de Moraes está errado e não digo que Tagliaferro está errado também. Mas se ele realmente deve para a justiça, ele tem que pagar. Tagliaferro tem que pagar. Agora, se Alexandre de Moraes está errado, ele tem que se redimir e consertar o erro dele. Ali em cima, ali, ó, Carlos Bolsonaro diz assim: Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, foi claro, ele quer o Eduardo Bolsonaro. E por dizer a verdade, foi afastado e impedido. Então, disse Moraes, atropelou toda a legalidade processual. Mais uma vez, o impediu de ser testemunha a favor de Felipe Martins. Isso não é aleatório. Tem método, tem roteiro, tem alvo, tudo democrático. Pois é. Carlos Bolsonaro, irmão de Eduardo Bolsonaro, né? Essa é isso que é a notícia ali. Ó, eu quero trazer uma última notícia para vocês aqui, urgente. Ó, a PGR publica em apoio a Alexandre de Moraes publica uma nota a Alexandre de Moraes após ele ser sancionado pela Lei Magnitsky e diz, abre aspas, a Procuradoria-Geral da República recebe com assombro a notícia da imposição por Estado estrangeiro de sanção ao eminente ministro Alexandre de Moraes pelo desempenho das suas funções jurisdiciais. Olha só. E manifesta solidariedade ao ministro, ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário brasileiro. E renova reconhecimento da exatidão técnica da deliberação do Supremo Tribunal Federal e dos seus integrantes. Meu amigo, eu tenho que ler pausadamente para poder entender isso aqui, cara. Bom, você sabe muito bem essas duas figuras ali. Um é Alexandre de Moraes, o outro tá ali. Pensa comentário, tá? Porque é da PGR, mas vamos lá. Eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Essa novela ainda não acabou, tá? Na verdade, ela só começou de ontem para hoje, como eu falei para vocês. Então, assista os próximos capítulos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É de graça, tá aí embaixo aí. É só apertar aqui. Se inscreve e comente, nem que for uma vírgula. Comente o que vocês estão achando. Tudo isso que está acontecendo. Uma reviravolta aí, tá? Alexandre de Moraes agora está dizendo que nunca violou os direitos humanos. Em contrapartida, eu mostrei para vocês um vídeo em que Donald Trump
Ele diz: o Brasil está na lista dos países que violaram os direitos humanos. O que você acha que vai dar isso? O que você acha que vai acontecer? Até o próximo vídeo.